Oi, gente, bom dia a todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula e hoje eu trago para vocês a nossa aula de história, onde eu vou estar fazendo com vocês vão estar me acompanhando. No livro de história, na página 61, eu vou estar fazendo a correção desse exercício. Como eu já consegui adiantar os conteúdos de história, eu vou estar fazendo a correção dos exercícios para que a gente feche essa terceira unidade. E aí, para depois a gente dar início agora em setembro, né? Como a gente só falta uma semana para iniciarmos setembro, aí quando a gente começar a dar início para a gente dar início à nossa outra unidade. Então, enquanto isso, para as atividades elas não ficarem sem ser corrigidas, hoje, essa semana e a outra de história, eu vou fazer o quê? Vou fazer correções dessas atividades, que se eu não estiver enganada, foram quatro assuntos referentes aos africanos. Então, eu vou estar fazendo a correção dessas atividades, né? E a gente vai estar relembrando alguns conteúdos relembrar os conteúdos que eu expliquei das aulas que foram passadas. E aí, na página 61, a gente vai corrigir a atividade que faz referência ao trajeto dos africanos para a colônia brasileira. Então, vai estar relacionado a isso. Aí, a primeira questão, ele pergunta: marque as características da África antes da chegada dos europeus. Marca as características da África antes da chegada dos europeus. Então, as tribos viviam em harmonia, os continentes eram divididos em várias nacionalidades, existiam muitos grupos étnicos, não existia escravidão e havia reinos bastante desenvolvidos. Então, as alternativas corretas são: o continente era dividido em várias nacionalidades, existiam muitos grupos étnicos e havia reino bastante desenvolvidos. Essas três são alternativas corretas. A segunda pergunta: numere corretamente as cenas de acordo com a legenda. A legenda número 1, ele pergunta: a escravidão já existia na África, mas numa quantidade bem menor. Então, qual é a imagem? A primeira. A primeira imagem é número 1. As aldeias guerreavam entre si e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas. Qual é a imagem? A terceira, a última imagem. Lá você vê os africanos guerreando e depois eles eram levados para aldeias vitoriosas. E a terceira, nessas aldeias passavam a fazer parte das famílias, mas havia uma diferença: trabalhavam mais do que os demais membros da família. Então, eles passavam a fazer parte dessas outras famílias, mas só que com a diferença: eles trabalhavam mais que os outros membros. Então, qual é a terceira? Lá em cima, onde o rapaz está carregando um pedaço de tronco e o outro está sentado vendo ele trabalhar. Então, ficou a ordem 1, 3 e 2. E aí, na página 62, na terceira questão, tem bem assim: escreva os motivos pelos quais os africanos poderiam se tornar escravos. Então, eram 3 motivos. O A, vencidos nas guerras entre as tribos, então, eram um dos motivos. As dívidas faziam com que se tornassem escravos lá na África. E ter cometido algum delito também fazia com que eles trabalhassem, ou se tornassem escravos, desculpa. Escreva o nome de produtos que eram comercializados por meio de escambo. Escambo, lembra que eu falei, era troca, né? Troca de mercadorias, né? Por alguns escravos, quando chegou aqui no Brasil. Então, vamos lá: aguardente e vidros, tecidos e arcos, pólvora, açúcar, arma de fogo, algodão, flechas, conchas, facas, ferragens, fumo, barra de ferro e miçangas. Esses eram os produtos. Na quinta, ele pergunta: escreva o nome dos principais povos africanos que foram trazidos ao Brasil. Foram os bantus, os sudaneses e os malês, certo? Bantus, sudaneses e os malês. Na sexta, escreva a resposta de cada uma das perguntas abaixo. No início, quem eram os escravos que os portugueses compravam? Só africanos que já eram escravos. Então, no início, os portugueses eles só compravam africanos que já eram escravos. Letra B. O que aconteceu com a comercialização de escravos? Ela depois foi aumentando. Com o tempo, ela começou a ser aumentada, né? Que foi o tráfico de escravos, que a lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de escravos. Muitos reis estavam interessados em quê? Interessados nos lucros com a venda de escravos. Então, esses reis, eles estavam apenas interessados no que ele poderia obter, os lucros que ele poderiam obter com a venda desses escravos.
esses reis passaram a fazer o quê? Eles passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los como escravos. Então, se eles sabiam que os escravos eles davam lucro, nada mais é o que eles iam fazer, nada mais, nada menos, eles iam capturar os escravos para que eles pudessem ser vendidos, para que eles pudessem ter lucro. Então, eles capturavam os escravos de outras tribos para vendê-los como escravos. Na letra E, como esses reis passaram a viver? Eles passaram a viver com grande luxo, né, e adquiriram hábitos europeus. Então, eles passaram a viver bem, né, com luxos e com hábitos europeus. Na letra F, quais foram os hábitos europeus que os reis africanos adquiriram? Eles usavam roupas dos europeus, dormiam em camas inglesas e suas mulheres passavam a usar roupas e joias europeias. Europeias Sétima questão, assinale os nomes das doenças que matavam os negros durante a travessia. Então, quando os negros eles eram capturados e eles foram trazidos para aqui para o Brasil nos navios negreiros, eles contraíam algumas doenças, alguns morriam de tristeza, né, que hoje a gente conhece como depressão, né, tristeza, né, da causa da depressão, e aí eles tinham outro nome lá. Então, qual é o que as doenças que eles pegavam? O banzo, que era essa tristeza, né, chamada de banzo, aí disenteria, sarampo, varíola, escorbuto e sarna, certo? A maioria de algumas dessas eram doenças contagiosas e passava de um para outro. Muitos morriam mesmo nessa questão da travessia, quando não conseguiam nem chegar ao Brasil, morriam na travessia. Observe as imagens dos navios negreiros e escreva sua opinião sobre o tratamento que era dado aos negros antigamente. E se você acha que ainda hoje há preconceito contra os negros. Então é a sua opinião, mas aí vocês... Muito fácil escrever, né? Fazer um texto falando que a forma que eles eram trazidos para aqui era formas desumanas, né? Maltratos, muitos morriam nessa travessia porque eles passavam fome, passavam frio, então eles eram tratados como animais. Então, e se a gente hoje ainda existe o preconceito contra os negros? Existe de forma velada, né? De forma velada quer dizer disfarçada, mas infelizmente ainda existe um pouco, não como antes, que as pessoas eram tratadas como escravo, porque hoje escravidão é crime, mas que ainda existe preconceito no Brasil contra os negros, infelizmente ainda existe. E hoje a gente finaliza a nossa aula, a nossa correção. Na próxima aula eu volto com mais outras correções. E fiquem todos com Deus e até amanhã.